Você que assiste a ITV, no programa de hoje vamos falar de um esporte realmente de peso e com uma tradição milenar, o sumô. Esportes começa agora. Quando a gente fala em sumô, a gente logo pensa em pessoas acima do peso e no Japão. Eu tô aqui com o Vitor, ele é professor de sumô, que vai tirar algumas dúvidas pra gente. Vitor, por que a pessoa no sumô precisa ter o sobrepeso? Então, isso na verdade é mito, né? A pessoa para lutar o sumô amador não precisa ter um sobrepeso, não. O sobrepeso ajuda, mas como um amador tem categorias de peso, ela tem que estar adequada à sua categoria. No masculino, 3 categorias: leve, médio e pesado. Então, leve era até 85 quilos, é um peso maior, mas tem pessoas magras que têm esse peso. Até 115 o médio e acima de 115 o pesado. Então, na verdade, se adequando a um desses 3 pesos, você pode lutar no masculino e no amador. No sumo feminino tem 3 categorias também, de pesos distintos. O esporte amador é assim. O que aparece muito na mídia é o profissional japonês. O profissional japonês realmente tem uns caras bem grandes, porque como não tem visão de peso, o peso contribui para ser difícil movimentar o adversário. Exatamente. Falando um pouquinho do profissional, o sumô, ele é mitológico? Sim, Origem mitológica. a origem é bem antiga do sumô e ninguém sabe ao certo quando surgiu o sumô. Mas tem uma lenda no Japão que diz que na formação do Japão houve uma disputa entre deuses para definir quem ficava com o território japonês. E essa disputa foi feita numa luta de sumô. E o campeão conseguiu todas as ilhas do Japão. Por isso que no sumô, lá no Japão, só pode homem praticar? No Japão, o profissional só pode homem. O motivo principal eu não sei dizer, mas culturalmente a mulher não pode subir no dojo profissional, pode assistir os torneios, mas não participa de arbitragem, nem da mesa de honra. É um esporte bem masculino. Bem masculino. Vamos dizer assim, a dirigência toda é toda masculina. Mas eu não sei se tem a ver com preconceito, talvez seja cultural mesmo. Tanto que isso mudou porque surgiu o sumô amador, né? O sumô amador, muitos dos dirigentes do sumô amador também estão envolvidos no profissional e aceitam as mulheres no amador. E o sumô ele foi trazido para o Brasil com imigrantes japoneses lá no século XX? Sim, a gente está fazendo 110 anos de imigração japonesa e desde o primeiro navio japonês já veio imigrante que gostava do sumô, né? Podia não vivenciar o profissional do sumô, mas treinava nas vilas já, praticavam o esporte que é bem comum no Japão e na colônia japonesa ainda no Brasil. Você falou que no Brasil, né, é o amador. No Brasil não existe o profissional, é só amador. Então, não existe profissional em nenhum lugar do mundo, só no Japão. Mas hoje em dia existe um lutador profissional brasileiro que está na primeira divisão japonesa. É o Ricardo Sugano. Ele tem o nome japonês lá. Todo mundo adota o nome profissional lá, é o Kaisei. Eu vi que aqui, pelo menos aqui, a mulherada, a mulher, muita criança gosta do sumô, né? É um esporte mais difícil para isso, mas eles interagem bem, principalmente a criança. Interage, a criança gosta do sumô porque é um esporte simples de se praticar e torna-se lúdico, né? Toda criança, independente se é menino ou menina, gosta de brincar de lutinha e chega a ser uma lutinha bem fácil de praticar, sem perigo de se machucar, então a criançada gosta bastante. Eu ouvi dizer que teve uma parceria do Brasil com o Japão, onde vieram professores do Japão, do Brasil ensinar. Sim. Como esse ano está fazendo 110 anos de migração japonesa, o governo japonês mandou alguns professores de sumô, judô, beisebol, da língua japonesa, para nos dar aula, fazer um intercâmbio. E a região de São Paulo, CC Ida, ele está prestigiando a gente, ajudando a gente a divulgar mais o esporte, mostrar
como se treina lá no Japão, que é um pouco mais duro o treinamento no Japão do que aqui. Me fala um pouquinho como é que funciona a luta. Bom, a luta é bem dinâmica, ela é bem simples. Tem uma arena que aqui no treino fechado a gente faz um dojo de judô, aqui da associação, mas em campeonatos em geral é no chão de barro batido, cimento. Ele tem um quadrado num platô de mais ou menos 1 metro de altura. Ele tem 7 metros os lados do quadrado e o círculo central tem 4,55 metros de raio. E a luta é simples, os dois oponentes se cumprimentam, se encaram, partem no comando do árbitro e os dois empurram. Quem empurrar para fora do círculo ganha, ou quem eventualmente jogar o adversário no chão, que ele encoste qualquer parte do corpo que não seja a sola do pé, ele também perde a luta. Por isso que são bem rápidas as lutas. E não pode nenhum tipo de golpe? Não, existem os golpes muitos golpes do sumô existem. Tem vários nomes. São permitidos no sumô? Os golpes no sumô não são golpes de ateme, não tem movimento de soco, de chute, são só empurrar. No profissional é permitido alguns tapas mais fortes, mas no amador não pode. Então até por isso tem pouca lesão no esporte, né? Mais cabeçada, que às vezes ocorre, ou torção de dedo, mas é um esporte bem simples. Já falamos a história do sumô, mas uma pergunta que todo mundo faz. Quer saber um pouquinho mais sobre essa faixa que vocês colocam para a luta? O mawashi, né? Mawashi. Então, o mawashi é a vestimenta para o sumô, que é o menor uniforme que dá para usar para a pessoa ter o menor recurso possível para ganhar uma luta. Então, ela é um tecido de algodão cru, que ele tem que dar 4 voltas em torno da cintura do lutador, e tem um nó característico atrás, e é simples, a utilização dele é simples, é ficar coberto as partes do atleta, mas também dá a mínima chance do adversário ter outros lugares para segurar, né? Porque como é um golpe de contato e pode jogar, se tivesse muita área de cobertura, você poderia fazer que nem no judô, né? Ficaria uma luta muito parecida com o judô. E como é para ser o mais limpo possível, a gente utiliza o mawashi. E diferente da impressão que dá, não incomoda? Não incomoda, não incomoda. Na verdade, existe o preconceito por como ele é, principalmente no Brasil. Na Ásia não existe preconceito, acho que nem mesmo na Europa tem. Mas isso é cultural, acredito. Não incomoda. Ele fica preso na cintura e onde ele faz pressão quando o adversário segura nele para tentar jogar, é na cintura. Nas partes íntimas ele só serve para cobrir mesmo. Não incomoda, não. A gente estava falando um pouquinho, antes de começar a entrevista, você falou que se cair, o adversário, o lutador perde. Isso, numa luta, cair, mostrar as partes íntimas, ou o mawashi mesmo encostar no chão, alguma parte dele, mesmo que não mostre parte íntima nenhuma, também sai desclassificado, você perde a luta. Muito bom. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho mais sobre as regras. Não saia daí. No Japão, a luta ela é tão cultural e tão importante que ela é valiosa também, né? Os lutadores, eles ganham bem para isso. Sim, não chega na magnitude que é o futebol profissional hoje em dia, mas o status de um lutador profissional é grande no Japão. Tanto salário, não são todos que ganham salário lá, é bom frisar, só quem chega na primeira divisão consegue um salário melhor, que são 40 atletas. Só que além de ganhar um dinheiro considerável lá, o japonês tem o costume de dar prêmio em dinheiro pro vencedor. Se vocês virem luta profissional na televisão, vocês vão ver que no final de cada luta importante, o ganhador ganha um monte de envelopes e muitos deles têm dinheiro. Eles são cultuados como semideuses lá, então às vezes
frequenta lugares que um cidadão comum japonês não frequentaria, é convidado para conversar com dirigentes políticos ou até mesmo vestir roupas, kimonos que são que imperador usa, que pessoas da alta monarquia japonesa usam. E antes da luta, ele é tão tradicional na cultura que ainda é mantido vários rituais, né? Na verdade tem uma cerimônia shintoísta antes de cada torneio, seja profissional ou amador, que é para espantar maus espíritos que estejam no dojo, purificar a arena, como se fosse para proteger os atletas de qualquer problema, para o evento correr bem. E isso vem de longa data e é uma cerimônia shintoísta. Por que eles fazem aquele movimento de bater o pé? Então, você diz no aquecimento? No aquecimento tem um aquecimento típico do sumô, que é o shiko. O shiko a gente treina equilíbrio e força, por isso que a gente levanta a perna no máximo que der de abertura e desce no mesmo ponto que saiu, com força para ganhar tônus muscular. São bastante repetições. Mas existe antes da luta no profissional? Então, na verdade, no profissional eles demonstram aquilo para mostrar o vigor físico. Na verdade, eles estão demonstrando que eles têm um alongamento bom, têm força. Isso, na verdade, é mais para intimidar o oponente do que verdadeiramente para ficar mais forte, né? Tanto que você observando bem a luta, na hora que vai começar o embate, os dois se encaram ferozmente, muito por conta disso, né? E tem todo aquele ritual antes de entrar, mais por conta disso, mais para intimidar o adversário mesmo. Eles simulam que vão sair, não saem, voltam lá, pegam sal, purificam mais a arena, voltam lá, tomam um gole d'água, secam o rosto. Bom, Vitor, como você citou aí no começo do programa, existe muito preconceito, principalmente aqui no Brasil, do sumô. Sim, o Brasil, apesar de ser um povo tão liberal, tem muito preconceito. Muitos não treinam sumô porque falam, luta de agarrar homem. A gente tem outros esportes que os homens se agarram também, não existe esse tipo de preconceito, mais hoje em dia. Tem o preconceito da vestimenta, falar, o pessoal fica com a poupança de fora, mas assim, tem um motivo da gente usar pouca roupa, né? Para o esporte ficar mais limpo. Mas assim, é garantido que quem começa a treinar, principalmente se começa novo, gosta do esporte e esquece completamente os preconceitos. Mas o povo brasileiro é preconceituoso. Mas eu ia falar, essa geração nova que está vindo, você acha que isso vai mudar um pouco? Com relação ao preconceito, sim. Acho que a geração nova é menos preconceituosa, mas a gente vê na geração nova menos resiliência para treinar. Nas gerações antigas, o sofrimento no treino era muito maior e a molecada estava sempre presente. O pai trazia por muitas vezes treinar e treinava forte. Hoje a concorrência com as mídias sociais, com os relacionamentos interpessoais, tira muita gente do dojo. Isso não é só no sumô, em todos os esportes. Em tudo, né? Praticamente tudo. E em relação às mulheres, existe preconceito da mulher praticar o sumô? Sim, tem o preconceito da mulher praticar o sumô, porque acha também que vai ter que vestir uma vestimenta que não é tão adequada, mas isso está diminuindo bastante. A mulherada gosta bastante de treinar e a vestimenta da mulher é diferenciada. Ela usa um colã por cima, no treino elas usam camiseta. Então a mulher fica mais coberta que o homem, na verdade, no dojo. Na verdade a mulher ela vem conquistando cada vez mais o espaço, principalmente nas lutas, né? Sim, acho que em todos os esportes. O sumô, não sei se eu comentei, ele por muitas vezes quis virar esporte olímpico. Então um dos quesitos para virar esporte olímpico é ter várias federações no mundo inteiro e ter o masculino e o feminino. Foi por isso que em 99 a Federação do Sumô Internacional fez questão de pôr as mulheres nos campeonatos mundiais. São só amador, né? Mesmo nos campeonatos. Na verdade o sumô amador tem peso, tem a categoria masculino e feminino, mas no profissional não tem. No profissional ainda é só masculino. Eu acho que isso vai perpetuar para todo sempre. A questão dos atletas serem grandes, serem todos masculinos, faz todo um público cativo está sempre frequentando os dojos para assistir o profissional lutar.
Vitor, antes de entrarmos aí na parte de treinamento, queria falar uma curiosidade. Os profissionais de sumô, eles consomem cerca de 20 mil calorias por dia, é isso mesmo? Sim, sim. No profissional o treino é muito cansativo e você começa a treinar antes de tomar café da manhã. Então você acorda às 6 horas da manhã, os mais novos começam o treinamento, os mais velhos acordam um pouquinho mais tarde, mas todos treinam antes do café da manhã, já na hora do almoço eles fazem isso. Eles vivem num lugar só, não é? Sim, eles vivem normalmente todos, até os bem ranqueados, normalmente moram na academia, comem na academia, têm uma vida social relativamente restrita por conta das atividades do sumô e realmente eles comem muito. Eu fui no Japão e sou testemunha. A comida típica deles é um sopão. É isso que eu ia falar, não é qualquer coisa que eles comem não, né? Não, na verdade eles comem qualquer coisa também, mas eles... Mas esses 20 mil calorias não é que nem o nosso, hambúrguer, batata frita. Eles têm o chankonabe que eles chamam lá, que é um sopão deles, mas também se olha no sopão tem tudo lá. Inclusive cerveja. Cerveja, eles tomam cerveja. Mas eles colocam, eu vi que eles colocam Não, cerveja na no comida. chankonabe quando eu fui não colocaram cerveja, mas eles consomem bebida alcoólica. Não tem a vida regrada com relação à alimentação não, mesmo porque eles querem ficar grandes. Muito bom. Então, no próximo bloco, você que está assistindo aí TV, vamos conhecer um pouquinho dos golpes e vamos pro ringue. Não saia daí. Então vamos conhecer um pouquinho o que você faz um pouquinho dos golpes. O principal intuito no sumô é empurrar para fora ou jogar no chão. Então, como a maioria dos sumotores brasileiros lutam judô já vieram da escola de judô, normalmente a gente aplica os golpes, as técnicas de judô adaptadas talvez para o sumô. Mas o sumô tem uma gama imensa de golpes. Inclusive precisa treinar, a pessoa precisa saber cair, porque pode machucar, né? Sim, os iniciantes quando são pequenininhos, eu particularmente convido os meus alunos de judô, sou professor de judô também, para vir treinar depois que já tem um nível de conhecimento nas quedas. O atleta novo que vem de fora do judô, a gente também introduz eles no sumô, mas antes dá uma orientação. Vai cair no rola, vai cair no estica o braço, ou orienta os mais velhos a quando cair, não cair em cima do menor para não correr o risco de se machucar. No aquecimento, a gente falou, eles levantam a perna para... Chicô. Chicô. Depois eles fizeram um cruzamento. Eles treinam, eles simulam os passos que eles dariam no tachai na saída, só empurrando o adversário, empurrando, alternando os braços, empurrando e rotacionando no tawará. Tawará é a corda que delimita a área que você pode ficar sem perder a luta. Que inclusive eles têm que ficar com o pé meio aberto, não foi isso? Pelo menos que eu entendi. Na verdade é física, né? Você aumenta a sua área de base para aumentar o coeficiente de atrito para ser mais difícil de empurrar.
Se você junta muito o joelho, seu ponto de equilíbrio fica muito justo. Aí qualquer desequilíbrio para o lado joga a pessoa para o lado. Então a gente tenta baixar o centro de gravidade e abrir um pouquinho ele. Então é bem diferente do que as pessoas pensam, né? Que é simplesmente tirar do ringue como fosse O pessoal fácil. começa a treinar sumô, é fácil para começar, mas para ir melhorando na técnica tem que começar a aprender esses fundamentos. Né? Bom, Vitor, então vamos pro ringue, vamos entrar na prática? Vamos lá, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho sobre isso. Minha família está dentro do esporte desde que eu me entendo por gente, então desde criança eu vou para campeonato. Confesso que quando eu era mais nova eu tinha medo porque eu via o pessoal se machucando, saindo esfolado porque cai na terra, então eu ficava com medo. Aí eu fiz meu primeiro campeonato em 2009, adorei, depois nunca mais parei. E eu acho assim que é o melhor esporte do mundo porque ele é completo e é minha paixão. Existe preconceito porque eles acham os mais velhos, né? Pela cultura japonesa, eles acham que a mulher não é digna de entrar no dohyo, que é a arena. Tanto é que quando eu fui para o Japão, eu subi para tirar foto, que é um tablado, basicamente, de areia. Subi para tirar foto, eles não deixaram eu tirar a foto, porque mulher não pode subir. Então, aqui no Brasil nem tanto, mas assim, os japoneses mais velhos ainda têm esse preconceito, sabe? Porque não dá para entender. Porque mulher, a gente tem, claro que tem uma discrepância de força, não tem como comparar. Mas a gente é humano como todos. A gente tem capacidade de lutar, tem capacidade de ganhar. E parece que eles não enxergam isso. Então tem sim preconceito.
Só que, tanto é que o sumô brasileiro feminino começou há uns 23 anos, não tem muito tempo. Então, a gente vem lutando contra esse preconceito, cada vez a gente tenta incluir mais meninas no treino, porque quanto mais meninas dentro, mais cresce o sumô feminino e mais expandido fica. Então, é um jeito de disseminar o sumô. Mas é complicado mesmo. Existe sim um preconceito. Reconhecer o valor do Brasil, né? Isso é mais importante para nós. Eu que já estou quase 60 anos no Brasil, o Japão está reconhecendo mais o Brasil, né? Então, este ano, por exemplo, nós recebemos mais de, acho que 300, mais ou menos em torno de 300 pessoas. Então, está dando cada região, onde haja escola, a Associação Cultural Nipo-Brasileira, desde a Amazonas até Rio Grande do Sul, todo o estado recebe esses professores. Né? Toda modalidade tradicional no Japão, kendo, karatê, judô, sumo, né? Beisebol. Bom, isso aí é melhorar mais o intercâmbio Brasil-Japão. Apenas praticar. Então, eu participei no primeiro campeonato, teve nossa equipe foi campeão brasileira e acabou ficando, né? Acabou ficando gostando do Brasil. Gostando do Brasil, acabou ficando. Era um contrato de 4 anos no Brasil, mas acabou ficando, já permanente, né? E como segunda campeonato brasileira, e foi campeão brasileira, então tive que naturalizar e representar o Brasil sul-americano e mundial, né? Acabou naturalizando. Então eu sou japonês, mas não sou japonês mais. Sou brasileiro naturalizado. Vim do Japão recém-formado para o Brasil. Tecnicamente, o meu judô é mais avançado, mas o sumô é mais do que uma luta. Assim, eu busco ensinar a disciplina, aliar com a técnica. E é isso que eu pretendo nos próximos 2 anos. Cada vez que eu chego para um treinamento, eu vejo crescendo o número de atletas. Isso é uma alegria dar aula para os brasileiros.